Estamos, a partir de agora, falando aqui do CIMEX, Seminário sobre Economia. Edson Martins aqui representando a Agrale, trazendo um pouquinho da realidade do agronegócio, que é uma das grandes bases desse país. Como é que está a realidade e projetando o futuro, apesar de toda a dificuldade, as crises, mais de governo, a gente se pergunta há décadas por que um país que tem tudo não consegue andar, né? O próprio presidente que está aí meio perdido, mas está por aí tentando encontrar de que maneira, nós que temos terra, temos clima, temos minérios, temos tudo e não conseguimos fazer com que isso se transforme em resultado, até porque o nosso PIB não consegue subir. Como é que tu vê isso no setor que é uma base muito forte na economia brasileira? Bom dia, Quadros. Bom dia aos amigos. Na verdade, o agronegócio ele é pujante no país, né? Ele realmente vem suportando, né, o crescimento e o desenvolvimento da nação nos últimos anos, né? Anos de crise. O agronegócio, nós somos hoje um celeiro de produção de alimentos do mundo, primeiro lugar em muitas commodities, né, como a gente mostrou ali na apresentação, né, segundo maior exportador do mundo também em muitas das commodities agrícolas que nós trabalhamos. Então temos uma posição invejável, não somente pelo clima e pela qualidade do solo, mas pelo tamanho da área agricultável que o país tem, né, é um dos maiores do mundo. Além disso, é o país que tem o maior potencial de crescimento das suas colheitas, do agronegócio em geral, né, porque ainda existe bastante área agricultável à disposição desse crescimento, coisa que não acontece na maioria dos países do mundo hoje em dia, né? Ou porque estão em regiões montanhosas, ou tem deserto, ou porque tem gelo, exatamente. Então, nós temos uma posição privilegiada e estamos sabendo aproveitar isso. Agora, o principal, eu acho que o país, nos últimos 30 anos, investiu pesado em desenvolvimento de tecnologia, né? Nós temos uma empresa a Embrapa. A Embrapa é um tesouro que esse país tem, né? Ela acabou desenvolvendo sementes adequadas para cada tipo de relevo, latitude, temperatura, né? Então, nós hoje temos a agricultura que temos, né? Dos grandes pilares de sustentação desse crescimento foi a própria Embrapa. Então, pesquisa e desenvolvimento, né, genética pesada, aplicada. Então, realmente, o agronegócio do país ele é pujante, tem um potencial muito grande, né? E a segunda parte da tua pergunta, o que vem travando um crescimento ainda maior, um desempenho ainda melhor, né, no nosso segmento? Eu te diria que são 3 pilares que atrapalharam esse crescimento, né? O primeiro é falta de uma política, né, agrícola de longo prazo, né? O país ele fica todo ano refém, né, do plano safra do ano seguinte. Então, como é que você consegue projetar e administrar empresas, negócios e até mesmo um país agrícola se no ano seguinte você não sabe qual vai ser o valor da taxa de juros, qual é o valor que vai ser liberado para o plano safra do ano seguinte, né? Qual é o percentual que vai ser financiado não somente do custeio, mas de máquinas e equipamentos. Então você não tem previsibilidade. A palavra-chave para o Brasil melhorar é previsibilidade. Se a gente tiver previsibilidade, nós conseguimos fazer planos estratégicos, né, de longo prazo, atrair investidores para esse negócio e isso só tende a crescer. Nós temos área, nós temos tecnologia, nós temos demanda por alimento no mundo, que é crescente, vai crescer 20% aí nos próximos 10 anos. Então, a gente tem tudo para que esse negócio continue a se desenvolver e o Brasil realmente desponte como o maior produtor de alimentos do país. Falasse uma coisa importante, a gente está falando numa situação complicada que o Brasil vive vivendo nos últimos anos. A gente teve uma queda muito grande na venda de caminhões, na venda de ônibus, e o trator praticamente se manteve, está reagindo isso. Isso demonstra realmente que o mercado do agronegócio é um bom caminho. Tu falou agora de pesquisa, desenvolvimento, vem novidades aí das maiores, aí a gente está vendo empresas aqui de Caxias no agronegócio abrindo o mercado brasileiro inteiro. Estava vendo aí uma Delta Fértil agora aí, criando nutrientes e negócios, colocando para aumentar a produtividade, e a área de tratores vem se mantendo e vem reagindo. Na verdade, Quadro, só para atualizar, realmente o impacto no segmento de veículos, né, em como um todo, principalmente caminhões e ônibus, né, se você pegar a referência 2013 até 2016, 2017, né, nós tivemos uma queda aí de praticamente 64%, 65% do mercado.
é como se 2/3 do mercado onde uma empresa atua desaparecessem. Né? Então, é muito. Não tem planejamento, né? Todas as empresas dessa cadeia estão sofrendo. Estão sofrendo. E isso é nítido e claro, né? A gente conversa com nossa cadeia de fornecedores, todos eles estão passando por dificuldades, né? Todos eles estão persistindo, continuam acreditando no país, mas foi um baque muito forte, né? Agora, o segmento de máquinas e implementos agrícolas, se você pegar no mesmo período, a queda foi menor, mas também aconteceu. A queda chegou a 45%. Tá? O que? Financiamento, antecipação, me lembro dos motores para caminhão também, todo mundo comprou, porque ia mudar a legislação. Isso. E aí ficou aquele mercado, aquele ato no meio ali, complicando um pouquinho o futuro. Essa tua pergunta é perfeita, né? Porque se é um país que é o celeiro, tem tanta tecnologia, tem demanda por alimento e as commodities estão em preços bons, por que caiu? Né? Então, mais uma vez, caiu por variáveis e conjunturas nossas. Nós mesmos estamos nos atrapalhando. Né? Nós temos que tomar conta de nós mesmos. Né? Então, caiu por quê? Primeiro, por políticas inadequadas de financiamento que existiram em governos anteriores, onde eles concediam crédito de longo prazo, taxa muito barata, período de graça para o agricultor, né? Especificamente, né? Numa faixa de tratores, onde gente que não precisava comprar acabou comprando. Né? E nós investindo, né? Aumentando produtividade, aí de repente o mercado desaparece 45%. Né? Então é a contramão, você gasta dinheiro, investe o empresário e de repente o mercado despenca. Então é muito melhor para o país ter um crescimento, né, de 3%, 4% todos os anos, né, do que você ter uma situação como essa, né, de você dar picos de crescimento e depois tem vales na sequência. Não tem um parâmetro normal aqui, um altos e baixos que a produção, inclusive, se complica. Exatamente. E outro fator é um fator psicológico, né? O agricultor que tem a sua máquina funcionando e gostaria de trocar, ele não vai trocar. Por quê? Porque ele olha crise ética na política, problemas na economia, essa incerteza com relação ao plano safra do ano seguinte, a ausência de política macro para o setor agrícola. Você investiria? É complicado. Eu também não investiria. Eu seguraria até ver um horizonte um pouco melhor. É isso que ele faz. Então, infelizmente, sem ter porquê, mas com estes porquês que eu estou explicando, que são nacionais, né, a gente teve uma queda nesse mercado. Agora, se não tivéssemos essas variáveis negativas dentro do nosso país, o mercado teria continuado subindo. Uma coisa importante, a Agrale. Estamos falando das nossas empresas aqui da comunidade. Como é que está projetando a Agrale? Como é que tu está vendo alguma novidade aí que a gente possa passar para o mercado? A Agrale, ela, mesmo nesse período de crise, ela não parou de investir, né? Ela continuou desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, né? Continuamos acreditando em todos os segmentos onde nós atuamos, né? Como todas as empresas do setor automotivo, como eu te falei, passamos por dificuldades financeiras, ainda estamos passando, né? Mas é uma dificuldade que está sendo contornada, resolvida, e nós estamos nos preparando para uma retomada desse país e desse crescimento, né? A Agrale desenvolveu nesse período novas tecnologias. Estamos, por exemplo, colocando em teste na cidade de Buenos Aires ônibus movidos a gás natural comprimido, lá naquela cidade, né? Então, é o primeiro ônibus da frota circulante de Buenos Aires que vai rodar com gás, né? Então, energia alternativa. Nós estamos também desenvolvendo novos produtos dentro da tecnologia de elétricos. Então, por exemplo, ontem foi lançado, em parceria com uma empresa lá na Austrália, um Agrale Marroá 100% elétrico, que vai operar dentro de companhias de mineração. Né? Porque como eles operam em minas e aquilo tudo é fechado, com baixa quantidade de oxigênio, se você coloca veículos, né, que estão combustão normal, né, você está afetando ainda mais a qualidade do ar respirável pelas pessoas que trabalham. Então, né, nós estamos lançando esse produto em parceria com uma empresa especializada no segmento de mineração, que está localizada lá na Austrália, né, é um país um dos países no mundo
que tem um impacto muito forte com relação à mineração, né? Muitas companhias multinacionais mineradoras estão localizadas nesse país, como também no Canadá, como na África do Sul, como no Brasil, né? Então fizemos a parceria com essa empresa, estamos lançando um Marroá 100% elétrico, foi divulgado, né, na mídia daquele país ontem e você está sabendo em primeira mão aqui no país. Nós vamos falar muito, mas para nós é um prazer ter empresas como o Magrale. Sofre a complexidade de trabalhar no mercado brasileiro, a gente tem aí um governo que parece que é contra quem produz, a gente está na hora da gente rever isso, deixar o pessoal produzir, gerar emprego, e tem aí, fala em 13 milhões e pouco de desempregados, mas já temos 40, 50 milhões de pessoas com dificuldades para se manter no Brasil, e só se sai disso crescendo, produzindo, gerando emprego. E é o que a Agrale vem fazendo. Há quantos anos de Agrale já? 56 anos de muito trabalho, muita dedicação, né? E competindo com grandes empresas mundo afora. Todos nós na Agrale temos muito orgulho de trabalhar nessa empresa, né? E gerar essa tecnologia toda que é gerada aqui em Caxias do Sul. Para nós é um orgulho. Gente que produz, equipe, trabalho, enfrentando as dificuldades num país, competindo com o mundo, mas mostrando que a gente tem competência para crescer, como disse aqui, trabalhando na Argentina, na Austrália, em vários países, África, saindo aqui da colônia da Serra Gaúcha para o mundo. Trabalho que dá benefício para todos.